E rapaz, eu fiz um vídeo recentemente falando para vocês sobre se não comprassem o jogo do Assassin's Creed Shadows, esse vídeo meu já seria defasado o anterior, porque a Ubisoft talvez não existisse. Ela ainda existe, ainda bem. Porém, a Tencent fez aí uma compra, ou alugou algumas franquias famosas, hein, Fábio? Famosas da própria Ubisoft. Não era isso que nós queríamos, mas ao menos deu um fôlego de vida. O problema é que daqui a 2 anos, se a Ubisoft não der a volta por cima, ela vai perder essas franquias e quem será a majoritária vai ser a gigante chinesa. Olha só o problema, Fábio. Títulos como Assassin's Creed, Far Cry e toda a saga ali de Tom Cruise, Rainbow Six e em diante vai para os chineses. O que a família Guillemot vai fazer com isso, Fábio? Será que eles estão agora ficando careca? Assim, eles devem estar já bem tensos, né? Eles têm, né, o domínio e foi uma briga, né, para poder sair esse acordo com a Tencent. Já é uma notícia que venha, Que né, eles não se queriam, na verdade. Na verdade, eles estavam montando. relutando, eles estavam segurando para não dar os direitos para a Tencent. Mas eles viram que a dívida estava aumentando e tiveram que ceder, né? Assim, é difícil, né? Pensando, olhando como eles sempre detiveram, fizeram o máximo para deter os controles, né? O controle intelectual, o controle de direção da empresa, o controle financeiro dentro ali da família. E assim, a gente, né? Por mais que tenha todo esse problema, esteja acontecendo tudo que tem acontecido ultimamente com a Ubisoft, a gente não pode tirar o mérito deles terem conseguido segurar isso até agora. Eu acho que, né, apesar dessa relutância, foi algo necessário, né, para que a empresa continuasse existindo. Eu acho que sim, vem um período aí de desafio muito grande, porque você vai ter conflito de egos, né? Deu para ver que nesse mundo aí, né, e pelo fato deles terem tido essa autonomia esse tempo todo e talvez agora perder um pouco disso, a gente não sabe como vai ser o dia a dia, né? Uma notícia muito recente. A gente vai ver o resultado disso ao longo aí dos próximos meses, anos, né? Praticamente, né? Esses 2 anos. Mas a gente precisa torcer para que essa nem que seja uma sombra, né? Assim, uma ameaça de talvez a Tencent começar a ter que colocar a mão nas coisas e tirar um pouco do poder da família Guillemot, mas só essa ameaça talvez fazer com que eles se movam e isso force eles a renovar algumas franquias, renovar o pensamento deles, mudar um pouco a estratégia que eles estão usando, né? Esses últimos anos que tem se provado não uma ótima estratégia, eles têm desgastado muito as franquias, então talvez, obviamente, com aquele equilíbrio, né, a gente espera que sim, eles mantenham, né, a identidade deles, que não percam a identidade deles, porque a Ubisoft é o que é e conseguiu aguentar esse tempo todo por conta disso, né? Mas que talvez toda essa situação, e principalmente pela questão financeira, isso force eles a ter que mudar. Né? Isso está lembrando muito, Fábio, a Disney e a Pixar. Lembra quando a Disney estava ali em situação gravíssima? Então a Pixar aproveitou que o Toy Story estourou no mundo inteiro, conseguiu ter o dobro, o triplo de bilheteria dos filmes de animação até então, que eram da Disney, não era nem tipo de animação em 3D, e eles conseguiram adquirir praticamente, né? Falava que não, mas eles conseguiram ter ações maiores que a própria Pixar, desculpa, maiores que a própria Disney, e eles por um tempo eles estavam ali à frente até que a Disney começou a se tocar que eles também tinham que trabalhar com animação, então ela criou o próprio veículo dela de animação, né, a divisão de animação, a Disney Animation, e conseguiu ali rivalizar e superar em muitos momentos a própria Pixar e conseguiu adquirir novamente as ações. Então, será que pode ser uma estratégia que a família Guillemot pode tentar atacar no futuro para conseguir retomar de novo a Ubisoft? Ou eles já era, é o fim da Ubisoft, é o fim da Ubisoft nas mãos dos irmãos franceses? Assim,
tomara que isso seja um plano deles, né? A questão é que fica um pouco estranho porque é um plano deles contra eles mesmos, né? Porque se de fato, com esse tempo, e principalmente agora com o envolvimento da Tencent, acabasse provando que o problema talvez seja que o controle, toda a parte criativa ainda esteja centralizada na família Guillemot, aí eles só estão expondo talvez que eles eram um problema nesse sentido. O problema é que A gente espera que a não. Ubisoft tem só 2 anos para conseguir fazer alguma coisa. 2 anos, porque depois de 2 anos tudo vai passar para a Tencent controlar. E aí? Assim, eu vejo duas abordagens. Eles podem continuar da forma que estão, né? Se a gente pensar assim, pode bater, não, a gente quer continuar apostando da mesma forma, e nesses 2 anos eles tentarem encaixar o máximo de projeto possível, mesmo que a qualidade não seja da melhor, e aí só continuar a fórmula que está se provando a fórmula do fracasso nesses últimos anos. O que eles podem fazer também. Também. O que eles podem fazer também, igual eles fizeram com a Gameloft. Lembra lá dos irmãos dele, quando eles pegaram a Gameloft? Eles podem fazer uma empresa paralela também. Eles podem estar querendo pegar esse dinheiro do investimento da própria Tencent, criar um outro estúdio para dizer, olha, agora nós estamos renovados, estamos renovando e criar uma concorrente direta. Mas aí tem todo aquele embargo que você não pode criar uma franquia parecida durante alguns anos. Eu não sei se eles têm tanta essa idade para ficar guardando. Não sei qual é a estratégia deles, mas deu para ver que no Shadows agora, no Assassin's Creed Shadows, que tem até uma review nossa aí no meu Gamer, fica claro que eles não queriam de jeito algum ceder esse acordo. Eles viram que as pré-vendas não estavam boas, e aí que entra numa outra parte agora do nosso assunto, que eles disseram que tem 3 milhões de pessoas que tiveram acesso ao jogo do Assassin's Creed Shadows. Mas será que fizeram igual o próprio do Dragon Age, The Vanguard, que a Electronic Arts, ela somou quem comprou, mas quem teve acesso o teste lá da plataforma deles, já que a Ubisoft tinha a própria Ubisoft Plus. Será que eles fizeram essa mesma jogada que a Electronic Arts? Sempre a Electronic Arts faz escola. Sempre faz escola, não é verdade? Assim, a Ubisoft, né, dessas escolhas de estratégia, ela tem se mostrado que ela está sempre se espelhando nas piores estratégias possíveis, né? Geralmente, aquela pior estratégia que a EA cria, vai lá e a Ubisoft copia. E você tem várias outras referências que estão trazendo aí estratégias, que estão trazendo práticas mais pró-consumidor, e geralmente isso ela ignora. Né? Ela fala que não, isso não funciona, isso vai acabar com o mercado e tudo mais, né? Eles têm se equiparado muito a EA nesse sentido, se a gente for ver, né? Bom, a gente está vendo que nos últimos anos está bem, assim, tá bem comum o pessoal usar no máximo possível, né, desses artifícios para poder maquiar alguns números. Eu acho que faz sentido, assim, não que isso seja algo novo, né? Se a gente for ver no mundo corporativo, desde que o mundo é mundo, sempre existiu o pessoal que faz técnicas e faz malabarismos com os números para poder mostrar um número que agrade o acionista. E você que trabalha nessa área tem todo o know-how para falar sobre isso, né? Exatamente, acontece muito isso, né? Você tem inclusive técnicas ali de DRE e tudo mais para você poder mexer ali nos números de uma forma que eles não sejam totalmente falsos, obviamente, né? Você tem uma questão legal sobre isso, mas que eles pareçam maiores do que são realmente, né? Na questão de resultado e valores. Eu acho que eles estão começando a fazer isso. Eu acho que o problema nesse ponto é que esses números são os números que agora estão indo para o público, né? Essas são empresas públicas que precisam divulgar esses dados, porque são empresas aí que têm parte, né, do capital aberto, elas precisam prestar contas para os investidores, para quem compra as ações dela. A questão é que parte desses investidores é o público mesmo, né? E o público
é diferente, né? Ele não tá nesse jogo empresarial ali de agradar acionista. O público, ele acaba sendo, de certa forma, né, um dos acionistas mais poderosos Ô do Fábio, mundo, né? Se for ver nessa... eu tô olhando aqui as ações, olha só, mesmo com o anúncio dessa possível compra, tô olhando, dando uma olhada aqui, subiu centavos, no máximo 50 centavos as ações. Nem com o Shadows lançando, nem com essas ações, parece que o público não gostou, parece que o acionista mesmo, os majoritários lá, eles não gostaram dessa informação, porque não aumentou em nada as ações, continuou a mesma coisa no nível, ou seja, assim, é aquilo que eu te falei, todo mundo reclama da Ubisoft, por quê? Porque ela está há décadas aí, até acho que antes da gente nascer ela existia já, ela já existia, tá? Eu não odeio a Ubisoft, você não odeia. Nem à toa que a minha própria review eu dei 8 para o jogo do Shadows. A galera pode criticar, tem algumas pessoas que estão forçando. Eu sou um cara que critico, quem lê meus comentários sabe que eu critico ferozmente. Mas eu gostei sim do jogo, o jogo é legal, dá para jogar, não é o pior da franquia, tem até jogo da franquia que é pior no meu conceito, no sentido geral. É legal de jogar assim. Mudou muita coisa? Mudou. Você pode dizer que não tem tanta característica do Assassin's Creed, mas o jogo tá jogável sim, tá legal, tá interessante, independente do que seja. Né? Teve ali um recorte, uma reprogramação, né? Diz que tem refilmagem, ali foi uma reprogramação do jogo. Teve sim, mas ainda assim foi legal, foi satisfatório. Então assim, a nossa queixa é, Ubisoft ela tem que voltar a ouvir quem compra, como você citou muito bem, que quem são os acionistas? Somos nós que compramos os jogos. Se eu não coloco meu dinheiro ali, o Fábio não coloca, e quem está ouvindo isso aqui não coloca o dinheiro dele, a empresa quebra, independente de como eu fiz um vídeo recentemente aí, que foi tipo um short, na verdade, que eu falo, a empresa, ela quer ganhar, quando ela vê que está apertando, não tem política, amigo, não tem lado não, eles vão fazer aquilo que vai fazer ela crescer, que nem a Ubisoft fez. A Ubisoft, ela podia decretar falência, mas ela é gigante. Muitos estúdios fecharam, que falou, não vou decretar falência. Vamos sacrificar ali o que nós temos agora, algumas franquias, para manter a nossa empresa ativa. Porque eles sabem que eles são gigantescos, eles são renomados, é a maior empresa de games da Europa. Então, assim, você que está chegando agora, que só quer fazer comentário odioso, não sabe como que é a Ubisoft. Ah, tem bug, a gente brinca de Bugsoft, mas você não sabe o que ela tem por trás disso tudo. Ela tem um nome gigante, ela manteve muitas franquias vivas na época do próprio DS, né, do DS, do Game Boy, tem muitos jogos que as pessoas não sabem, que franquias grandes, e tem a assinatura da própria Ubisoft, porque o estúdio dela era centrado, eles tinham base para fazer jogos, enquanto outros estúdios tinham a ideia, mas não tinha a mão, não tinha o software correto, então mandava tudo para a Ubisoft, indiretamente ela trabalhou. Então isso é uma história que eu já contei, vou até colocar aí depois aqui sobre a história da Ubisoft que eu fiz, né, e a família Guillemot, foi até um sarcasmo, mas ainda assim, cara, vale a pena você saber que a Ubisoft ela tem uma moral, por mais que hoje as pessoas acabam não dando aquela moral que ela deveria ter, devido a algumas escolhas da própria cabeça lá de cima. Sim, e até complementando isso, né, dessa construção da história da Ubisoft, a Ubisoft, ela por muito tempo foi conhecida em fazer os melhores jogos licenciados, né? Numa época que jogo baseado em filme, eu tenho para mim uma das melhores adaptações de jogo de filme, na minha opinião pessoal, por exemplo, que é o jogo do King Kong, o Peter Jackson's King Kong. Jogaço. É o melhor até hoje da franquia. Um jogaço. É um dos últimos jogos bons, né, tirando Dino Crisis, de dinossauro, que a gente pode dizer aí, eu gosto pra caramba de jogo de dinossauro, né, por exemplo, que tem, né, e é um jogo licenciado, então ela conseguiu nessa época, por exemplo, obviamente que diminuiu bastante hoje em dia, né, era uma coisa de época ali, mas ela conseguia se destacar fazendo ótimos jogos licenciados também, além das próprias franquias, né, que ela criava, as IPs próprias dela, que também sempre foram incríveis. Isso, exatamente. Então é isso, meus Game Nerds. Na minha opinião, eu acho que o Shadows ainda vai vender um pouco mais. Na verdade, ele vendeu mais do que eu acreditei que ele iria vender. Mas por quê? Porque quando a galera descobriu que a Ubisoft ela modificou
a história, tirando algumas coisas que iriam desagradar aqui no Ocidente, até lá no Oriente, o público começou a comprar mais. Viu como é legal? Olha só, a gente entendeu que o público não quer, as vendas estão baixas, então vamos cortar isso aqui. As vendas cresceram, então é isso que você tem que fazer. Escuta a tua base, eu sempre falo, eu não vou cansar de repetir. Escuta a fanbase. Se a fanbase quer uma coisa, é daquele jeito. Quer inventar uma coisa? Inventa, mas vai agradar? Beleza. Não vai agradar? Nem faça. E tem um movimento que a própria Ubisoft acabou, né, não sei se intencionalmente, mas que ela criou, é de que os jogos da Ubisoft barateiam muito rápido. Então eu acho que isso também influencia, né? A gente tá vendo, por exemplo, o Outlaws, ele tá já com um desconto considerável para quem quiser comprar hoje em dia, e até nas últimas edições, que na época gerou um monte de polêmica e tudo mais. Então a Ubisoft, querendo ou não, ela também criou essa cultura de que os jogos dela vale a pena você comprar depois, porque você vai jogar um jogo mais polido, né, com menos bugs, com mais atualizações e mais barato, porque geralmente você não precisa esperar muito para o jogo baixar. Não sei se eles vão fazer isso com Assassin's Creed Shadows, se for seguir, né, os últimos lançamentos, eu acho que sim. Mas é uma cultura que eles acabaram criando no consumidor, né? Eu vou lá, seguro um pouco a ansiedade, eu mesmo, falando por mim, tá? Eu mesmo tô nessa, eu tô rejogando os antigos, né? Pra refrescar a memória, tô jogando Odyssey, vou jogar Valhalla agora, pegar um Mirage que eu não tinha pego ainda, vou jogar eles para poder dar um tempo ali, que eu sei que são jogos longos, tem bastante hora ali de gameplay, né? Então eu vou pegar eles para dar um tempinho, para dar uma baixada no preço e comprar ele com preço mais camarada. E vocês, meus game nerds, o que acharam aí dessa introdução da Tencent? Agora, que pode ser a próxima majoritária da Ubisoft, já que ele está com as principais franquias que dão dinheiro. Será que vai vir um Splinter Cell? Já que agora eles estão... Será? Tem algumas pessoas que é fã de Splinter Cell e está animado com essa situação, porque Splinter Cell foi pro limbo, né, cara? Foi pro limbo, infelizmente, era uma franquia legal. Eu lembro até hoje do primeiro Splinter Cell. Ele era diferenciado, o jeito que você invadia, como era feito. Era um jogo que necessitava de você ter um pouco de estratégia, porque os controles não eram tão fáceis, porque eram muitos controles para a época, era muitos botões para a época, não tinha posição de câmera, então muitas pessoas se atrapalhavam, não era para todos, mas foi um jogo revolucionário no quesito de espionagem. Apesar do Metal Gear ser um jogo grande, o Splinter Cell agregou ainda mais coisas ligadas a stealth. Então, eles têm sim esse know-how legal. Então, os Game Nerds, deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa parceria ou essa futura aquisição daqui a 2 anos da Tencent em cima da Ubisoft, ou vocês acreditam que a Ubisoft vai dar a volta por cima e vai conseguir comprar novamente essas ações em vez da própria Tencent comprar todas as ações e virar a dona de uma vez por todas da Ubisoft. Valeu, meus Game Nerds, valeu, Fábio, mais uma vez. Até o próximo vídeo.